Muito boa tarde a todos, os presentes e os que estão a ver tranquilamente em casa. Bem-vindos aqui ao nosso Palácio de Bom Sejuro, Gabinete de Estudos Oliciponenses, em que a Câmara Municipal de Lisboa, para se associar a esta evocação dos 500 anos da morte do rei Dom Manuel, realiza mais uma sessão da ligação do Dom Manuel à Europa. Portanto, trata-se de uma iniciativa em que a Câmara Municipal de Lisboa e o Gabinete dos Oliciponenses, concretamente, procuram promover uma das figuras mais importantes da história de Portugal e do mundo, aquele rei que eu gosto de lhe chamar o primeiro soberano à escala global. E hoje, para mostrar essa ligação do Dom Manuel a partir de Lisboa com a Europa, vamos ter uma conferência que será certamente muito interessante, de certeza será muito interessante, pelo professor Jürgen Poll, que é sobre, precisamente, o Dom Manuel e a Alemanha. O professor Jürgen Poll doutorou-se em História pela Universidade de Colónia e é atualmente investigador integrado do CHAM, da Universidade Nova de Lisboa. Entre as suas muitas publicações, que não vamos aqui referenciar, podemos dizer que mostram que é um dos grandes especialistas das relações luso-alemãs nos finais do século XV, sobretudo do século XV, ao fim e ao cabo, e do século XVI. Tem uma vasta obra publicada, nomeadamente um livro notável sobre o Maximiliano I e a alta finança alemã e os descobrimentos portugueses, portanto é um tema absolutamente imprescindível e precisamente vai-nos focar uma área da Europa que na altura não se chamava Alemanha, era o Sacro Império Romano-Germânico, com o qual o Dom Manuel teve relações privilegiadas e havia uma grande aproximação entre o Dom Manuel e, sobretudo, o Imperador Maximiliano, que certamente vai ser largamente falada aqui. E para depois dar tempo para algumas intervenções que se queiram fazer no fim, eu vou passar já a palavra ao professor Jürgen Poll, que eu lhe vou chamar um nome que é uma espécie de Valentim Fernandes do século XXI, porque o Valentim Fernandes era um alemão que se radicou em Portugal no final do século XV e viveu durante o reinado de Dom Manuel e era um entusiasta dos descobrimentos portugueses. E o professor Jürgen também é um entusiasta dos descobrimentos portugueses, passados 500 anos desse seu antepassado da Morávia, e então vou passar ao nosso Valentim Fernandes para falar sobre a Alemanha e o Dom Manuel. Muito boa tarde. Muito obrigado pelas palavras simples. Eu gostava muito de ter o sucesso e também ele não foi convidado à corte do rei. Os contactos luso-germânicos deixam-se documentar desde o século XII, desde a reconquista de Lisboa em 1147, mas é devido à expansão portuguesa que estes contactos aumentaram gradualmente, atingindo nas primeiras 2 décadas do século XVI o apogeu. Ou seja, essa fase coincide aproximadamente com o reinado de Dom Manuel I, o qual, de facto, contribuiu decisivamente para a intensificação das relações luso-alemãs. Gostaria de destacar nesta comunicação 2 aspectos principais. Primeiro, as relações entre Dom Manuel I e o Imperador Maximiliano I. E segundo, as relações entre Dom Manuel I e os mercadores alemães estabelecidos em Lisboa. Devo dizer, fala-se aqui da Alemanha. A Alemanha, nesta altura, é um termo meramente geográfico.
existe uma unidade política que se pode chamar Alemanha. Se existe uma coisa desta maneira, devemos falar do Sacro Império Romano-Germânico. Mas isso inclui também regiões onde não se fala alemão, como, por exemplo, os Países Baixos ou a Boêmia. Portanto, eu vou me concentrar aqui. Então, a Alemanha é aquela Alemanha onde também se fala alemão. Ocupei-me com as relações entre Dom Manuel I e Maximiliano I, num capítulo de livro que publiquei em 2019. Aí comemorava-se os 500 anos da morte de Maximiliano. Neste estudo constatei o facto de que o Sacro Imperador Romano Germânico, Maximiliano, seguia com muito interesse o decorrer dos descobrimentos portugueses por vários motivos. Por motivos políticos, por motivos económicos, por motivos humanísticos e, sobretudo, também por motivos familiares, ou seja, por motivos político-dinásticos. Deparei-me também com o facto de que este envolvimento de Maximiliano neste capítulo tão importante da história de Portugal não tinha sido ainda suficientemente destacado na historiografia portuguesa. Esta circunstância é algo surpreendente, não é? Primeiro porque se trata aqui da autoridade profana mais alta da República Cristiana e ainda mais surpreendente porque esse imperador, ainda por cima, tem raízes portuguesas. Ele é, para dizer assim, meio português. Ora bem, vamos então aos factos históricos e para uma melhor contextualização queria falar antes das relações entre Maximiliano I e Dom Manuel, também um bocado sobre aquilo que tinha acontecido antes, não é? Sobre as relações político-diplomáticas luso-alemãs na segunda metade do século XV. Maximiliano, como podem ver aqui neste slide, nasceu então em março de 1459 como filho do Sacro Imperador Frederico III, que era imperador desde 1440, e Dona Leonor, irmã de Dom Afonso V. Esse casamento tinha acontecido per popolazione em Lisboa no ano de 1451 e no ano seguinte então foram para a Itália para onde aconteceu então o casamento e a coroação em Roma pela mão do Papa Nicolau V. Assim, quando nasceu Maximiliano como quinto filho, mas apenas de todos só sobreviveram dois e ele era o único príncipe, ele era e tornou-se primo direito dos dois reis portugueses, Dom João II e também de Dom Manuel I, filho de Dom Fernando, que era também irmão de Dona Leonor. Esses contactos entre Maximiliano e Dom João II eram muito amigáveis, também se mostrou nos anos 80, quando Dom João II ajudou na pacificação de algumas cidades de Flandres, por exemplo, Bruges e Gand, que fizeram uma rebelião contra Maximiliano, o novo regente nos Países Baixos. Ele tornou-se regente porque era casado com Maria da Borgonha e quando essa morreu, então tornou-se quem governou nos Países Baixos. Dom João II colocou-se ao lado dele e assim temos o início de umas relações muito amigáveis entre os dois monarcas que culminaram em junho de 1494,
denominados capítulos de pazes, assinados em Colónia entre Dom João II, Maximiliano I e o seu filho, o arquiduque Filipe o Belo, regente nos Países Baixos. Nesses capítulos de pazes, os monarcas prometeram mutuamente eterna amizade e aliança em caso de guerra. Temos de ver aqui que esse tratado foi concluído quase na mesma altura como o Tratado de Tordesilhas, que também, tem-se de dizer, só foi ratificado por Dom João II em setembro do mesmo ano. Assim, segundo vários historiadores, como por exemplo Jean Aubin, Maria Mendonça, e também, acho que também já li coisas assim nas suas obras, existe uma estreita ligação entre os dois contratos. Não é? Tentava-se exercer uma certa pressão sobre os reis católicos. No entanto, esses capítulos pazes perderam rapidamente a sua validade devido à morte de Dom João II já no ano seguinte. O que aconteceu foi que Dom Manuel I então subiu ao trono português. Entretanto, notava-se uma intensificação das relações luso-alemãs. Encontramos alemães e, por exemplo, diplomatas, cavaleiros, comerciantes, artífices, humanistas e aventureiros em Portugal e no ultramar. Alguns deles até deixaram testemunhos, como, por exemplo, Nicolau Landmann von Falkenstein, que acompanhou em 1451 a noiva para a Itália. Georg von Ehingen também se destacou aqui na luta contra os mouros nos anos 60. Martin Beheim deu, não sabemos certo muita coisa, mas de facto uma personagem que se destaca. E o humanista e médico Hieronymus Münzer. O mais importante destas personagens foi, sem dúvida, Martin Beheim, ou então como é chamado aqui em Portugal, Martinho da Boêmia. Como já disse, uma figura muito polémica, porque de facto não se sabe então, os verdadeiros méritos dele na história dos descobrimentos. Uma coisa é certa, ele contribuiu, como vemos aqui nesta imagem ao lado, com o globo, ele contribuiu com esse globo sim, para uma divulgação enorme então, na Alemanha dos descobrimentos portugueses. Não é? Devo dizer também que Martin Beheim não é o construtor deste globo, que é o mais antigo globo terrestre ainda existente. Ele é uma espécie de diretor de projeto. Não é? Para isso, então, forneceu um mapa então, que era então, a base deste globo, juntamente com outras fontes mais recentes e também mais antigas. Bom, o que é importante também nesta altura é que esse Martin Beheim, juntamente com este humanista Hieronymus Münzer, o Jerônimo Monetário, partilharam a mesma visão de Cristóvão Colombo. A visão de conseguir, num caminho mais rápido, as Ilhas das Especiarias por via ocidental. E é neste sentido que, em julho de 1493, Hieronymus Münzer escreve, em nome do imperador Maximiliano I, uma carta para Dom João II para o convidar para uma expedição ultramarina em direção a Catay. Bom, isso de facto, como sabemos, não
Dom João II não queria saber então deste caminho alternativo, então procurando então uma estratégia que levou então a um caminho à Índia por via oriental. O que também se vê ainda nesta altura, em finais do século XV, é um aumento da colónia alemã em Lisboa, e são agora sobretudo bombardeiros e mercadores que nós encontramos na colónia alemã. Os bombardeiros tinham alguma fama porque alguns deles fizeram parte de um corpo de elite, os denominados bombardeiros da Númina, e isso começou nos anos 80 do século XV e manteve-se durante todo o reinado de Dom Manuel I. Bom, então, os primeiros contactos, quando Dom Manuel I ascendeu ao trono português, deixou de esperar, porque Maximiliano também pretendia a coroa portuguesa, rapidamente percebeu que não ia ser assim tão fácil, e assim demorou 4 anos, até 1499, até nós vemos então um primeiro contacto entre os dois monarcas. O que é que tinha acontecido? Em 1498, a Armada de Vasco da Gama chegou à Índia e a política expansionista de Portugal alcançou um expoente máximo. Quando a frota regressou no ano seguinte, Dom Manuel I não hesitou em espalhar notícias sobre este feito histórico através de cartas dirigidas aos reis católicos, ao cardeal Alpetrinha em Roma. Também acho que houve uma carta ao Papa e ao Colégio dos Cardeais, que se perdeu, e então também ao Imperador. A carta que o Venturoso enviou então a Maximiliano no dia 26 de agosto de 1499, redigida em latim, encontra-se num arquivo em Viena, no Haushof und Staatsarchiv, e foi traduzido também num trabalho do Dr. Garcia para português. Então passo a citar aqui o início desta carta. Ao muito vitorioso e muito poderoso príncipe Maximiliano, pela graça de Deus, augusto imperador, por tudo sempre dos romanos, meu bem amado consobrinho. Manuel, pela mesma graça, rei de Portugal e dos Algarves, de Aquém e de Além-Mar, em África, e senhor da Guiné e da conquista da navegação, do comércio da Etiópia, da Arábia, da Pérsia e da Índia. É a primeira vez que Dom Manuel usa esta titulatura. E é de notar que o orgulho de Dom Manuel I pelos objetivos alcançados no ultramar se exprime nesta nova titulatura. Mostra também o espírito e a ambição de um verdadeiro príncipe do Renascimento. Tenho aqui 2 citações de digníssimos historiadores portugueses que já se ocuparam muito com a figura de Dom Manuel I, escrevendo vários trabalhos, inclusive biografias. A primeira é de João Paulo Oliveira e Costa, que escreveu: Dom Manuel aspirava ao título de Imperador do Oriente e trabalhou laboriosamente para o alcançar. José Manuel Garcia salienta Portugal, tendo Dom Manuel I à sua frente, surgia como representante e vanguarda da República Cristiana no mundo, criando uma verdadeira universalidade no encontro dos homens e na expansão da fé cristã.
Nesta carta, o Venturoso informou o seu primo acerca dos resultados da primeira viagem de Vasco da Gama à Índia, das especiarias, pedras preciosas, pérolas que os portugueses aí encontraram e prometeu a Maximiliano acesso a estas riquezas. O motivo ideológico ocupa um lugar central na carta de Dom Manuel I. O Venturoso sublinha a tarefa dos portugueses na missionação dos povos quer em África, quer na Índia. Isso foi certamente algo que deve ter impressionado Maximiliano I, que era uma pessoa profundamente religiosa. E também vamos ver que esses elementos ideológicos sempre uniam então estes dois monarcas. Não sabemos se Maximiliano respondeu a esta carta. Certo é que Maximiliano teve então um grande interesse desde cedo, como já vimos pela carta de Hieronymus Münzer, em Portugal e nos descobrimentos portugueses. Informações recebeu através de Konrad Peutinger, que era um humanista e conselheiro imperial. Este esteve, por sua vez, em contacto com o tal Valentim Fernandes, oriundo da Morávia, na atual República Checa, que era, na altura, certamente o impressor mais importante que trabalhou em Portugal. Era também escudeiro da viúva de Dom João II, Dona Leonor, e esteve assim também várias vezes na corte portuguesa, recebendo muitas vezes então para os seus trabalhos privilégios reais. Era desde 1503 também o representante oficial dos mercadores alemães estabelecidos em Lisboa. Esse Valentim Fernandes enviou vários documentos referentes aos descobrimentos portugueses para a Alemanha, a humanistas, a mercadores. O mais conhecido, talvez, é um esboço de um rinoceronte que ele viu lutar então, no terreno do Paço contra um elefante, que depois chegou às mãos de Albrecht Dürer, que fez disso então a sua famosa xilografia. Valentim Fernandes também enviou, a pedido do imperador Maximiliano I, uma genealogia ao imperador. Não é? Uma genealogia sobre todos os reis e príncipes da Península Ibérica. Isso também mostra bem que Maximiliano nunca, de facto, tinha perdido a sua herança portuguesa ou até ibérica civilista. A partir de 1503, observamos várias embaixadas nas cortes de Dom Manuel e de Maximiliano. O primeiro dele foi Jan van Riet, que esteve em Portugal como emissário de Maximiliano, mas não sabemos bem então, os pormenores desta missão diplomática. Dom Manuel reforçou, por sua vez, durante a primeira década de 500, os laços diplomáticos com a Casa da Áustria e enviou Duarte Galvão ao corte imperial para convidar Maximiliano a participar numa ação militar contra os, como ele escreve, inimigos da fé, que teve como objetivo a reconquista da Terra Santa. Aqui gostaria de citar mais uma vez João Paulo Oliveira e Costa, que diz: foi a Índia que fez Dom Manuel I famoso. Mas, como sabemos, era a cruzada à Terra Santa que alimentava o sonho oriental do Venturoso. Embora esta empresa, esta cruzada, não se tenha concretizado, tampouco como os posteriores projetos de cruzada de Maximiliano, é de constatar que as ideias religioso-ideológicas, como já disse, sempre os uniram. Os
Os dois monarcas entenderam-se no papel de protetores da cristandade e viram na luta contra os infiéis e na missionação destes a sua mais nobre tarefa. Em 1510, Maximiliano, após ter recebido notícias sobre algumas das vitórias alcançadas pelos portugueses no Oceano Índico, dirigiu uma carta pessoal a Dom Manuel, felicitando-o pelos triunfos contra os inimigos da cristandade e pedindo-lhe informações detalhadas sobre navegação, descobrimentos e comércio portugueses no ultramar. As informações recolhidas espelhavam-se nas suas próprias obras autobiográficas e de glorificação. E vê-se então os povos de Calicut então chamamos sinónimo para Índia, né? E os elefantes assim, em obras feitas por Hans Burgkmair, por exemplo. Ele próprio, o Dom Manuel, é designado por Maximiliano I como der König von der Neuen Fahrt, ou seja, o rei da Rota Nova. Né? Então isso ficou claramente em destaque assim, nas palavras de Maximiliano. É de notar que o interesse de Maximiliano nos projetos coloniais de Portugal aumentou paralelamente ao desenvolvimento da situação dinástica nos reinos ibéricos. Em 1506 tinha falecido inesperadamente Filipe o Belo. A morte do único filho de Maximiliano pôs em risco a herança espanhola dos Habsburgos, enquanto Fernando de Aragão assumiu a regência em Castela, contra as ambições de Dom Manuel I. Consequentemente, Dom Manuel e Maximiliano procuraram fortalecer os laços familiares entre as suas dinastias, preparando o matrimónio da arquiduquesa Eleonor, ou Dona Leonor, com o príncipe Dom João. Assim, vemos uns primeiros emissários portugueses juntamente com o imperador na dieta imperial de Constança, mas não se deixa provar que isso já tem a ver então com as negociações matrimoniais. Certo é que encontramos na função de intermediário Tome Lopes na corte imperial, primeiro em 1509 e mais uma vez em 1511. Vemos que Dom Manuel tenta reforçar aqui os laços dinásticos com a Casa da Áustria. A partir de 1513, vemos também diversos emissários de Maximiliano na corte de Dom Manuel, entre eles o seu conselheiro financeiro. Além deste projeto matrimonial, o rei português tentou encaminhar, a longo prazo, o casamento da sua filha, Dona Isabel, com o neto de Maximiliano, Carlos, príncipe herdeiro de Espanha e futuro imperador. As negociações matrimoniais intensificaram-se quando, em 1516, o mencionado príncipe Carlos subiu ao trono espanhol, juntando as coroas de Castela, Aragão e Navarra. Deste modo, portugueses e Habsburgos tornaram-se vizinhos diretos na Península Ibérica. Ainda no mesmo ano, ou no ano seguinte, apareceram vários representantes de Dom Manuel na corte de Maximiliano em Flandres e na corte de Carlos I em Castela para continuar as negociações de matrimónio. Os resultados destas e posteriores negociações foram vários casamentos reais entre as casas de Avis e Habsburgo a partir de 1518. Podemos constatar que, durante a segunda década de 500, as relações pessoais entre Maximiliano e os seus familiares portugueses se desenvolveram de uma forma amigável, tal como já tinha acontecido no reinado de Dom João II. Sabemos, por exemplo, que o imperador oferecia várias relíquias à irmã de Dom Manuel,
Mesmo o facto de Dom Manuel ter recebido do Papa em 1514 a Rosa de Ouro, que era dado pelo Papa para o premiava um príncipe cristão que tivesse manifestado particular devoção, sobretudo no que dizia respeito à expansão da fé. Então, apesar de ter recebido a Rosa de Ouro, que também era ambicionada por Maximiliano, isso não causou atritos entre os dois monarcas. Pelo contrário, o Venturoso foi incluído em 1516 na ilustre Ordem do Toisão de Ouro, entrando deste modo no círculo mais restrito da alta nobreza ligada à comunidade borgonhesa-habsburguesa. Dom Manuel desempenhou nos anos seguintes também um papel central nos planos cruzadísticos do imperador. O rei português era, porém, o único monarca da comunidade cristã que correspondeu aos apelos da cruzada de Maximiliano, pelo que este projeto foi durado por falta de apoio. Assim, o desejo do imperador, que morreu no dia 12 de janeiro de 1519, não se concretizou. O que se concretizou foram os projetos dinásticos, fruto das boas relações entre Maximiliano e Dom Manuel I e das atuais necessidades políticas. Ainda em vida de Maximiliano, realizou-se o enlace da sua neta, Eleonora, ou seja, Dona Leonor, com Dom Manuel. Isso causou grandes atritos entre pai e filho que, como dizem os cronistas, nunca lhe tinha perdoado então esse roubo na noiva. E parece que se afastou do pai também da maneira que ia em direção da oposição interna que existia na corte portuguesa. Bom, mas após a morte do rei português, mas preparados por ele, concretizaram-se os casamentos do seu filho Dom João III com Dona Catarina da Áustria, irmã de Carlos V, que desde 1519 já era o Sacro Imperador. Particularmente, esse último casamento, depois ainda há o casamento entre Carlos V e a Dona Isabel, a irmã de Dom João III. Particularmente este casamento desempenhou um papel fundamental nos planos dinásticos de Dom Manuel. Este, numa adenda ao seu testamento, suplicou ao seu herdeiro, Dom João, passo a citar: "E te muito rogo, encomendo ao dito príncipe, meu filho, que se tome grande e especial lembrança e cuidado de se acabar o casamento da infanta Dona Isabel, sua irmã, com o imperador, no qual ele sabe quanto tenho até aqui trabalhado e quanto o desejo." Portanto, em 1525 e 1526 realizaram-se então as tão desejadas uniões matrimoniais. Desta forma, Carlos V e Dom João III seguiram o rumo diplomático traçado por Maximiliano e Dom Manuel, insistindo na política dinástica praticada pelos seus antecessores e continuando a denominada política de boa vizinhança entre as casas de Habsburgo e de Avis. Havia mais casamentos depois entre as casas de Avis e a casa de Habsburgo, mas esses casamentos tocaram em primeiro lugar o ramo, digamos, espanhol então, da casa de Habsburgo. Bom, vamos então ao segundo ponto que está em destaque nesta comunicação. Sobre as relações entre Dom Manuel I e os mercadores banqueiros alemães.
Também sobre isso tinha publicado um livro há poucos anos que tem uma grande vantagem, que trata-se de um e-book e é de acesso livre. Portanto, rapidamente o leitor está ali. É precisamente no reinado de Dom Manuel I, nas primeiras 2 décadas do século XVI, que as relações económicas luso-alemãs alcançaram o apogeu. O que é que tinha acontecido? Primeiro, muito importante, a abertura da Rota do Cabo, que chamou logo a atenção na Alemanha e, sobretudo, no sul na Alemanha, onde estiveram situados, então, as casas comerciais mais poderosas da Alemanha. Ainda no mesmo ano, quando Vasco da Gama regressou da Índia, podemos ler notícias sobre isto na crónica de Augsburgo. Quanto às frotas portuguesas chegaram com as riquezas orientais à Europa, vários mercadores e empresas da Alta Alemanha resolveram dar aos seus planos económicos um novo rumo, alargando os negócios para Portugal. Devo dizer que a Alta Alemanha significa o sul da Alemanha. Porquê? Porque é um território mais montanhoso, não é? Ao contrário da Baixa Alemanha, no norte do Sacro Império. E, como já disse, aí encontra-se então a alta finança alemã, do sul da Alemanha. Neste âmbito, várias casas comerciais de Augsburgo e de Nuremberg estabeleceram-se em Lisboa no início do século XVI. Estas empresas exportaram para Portugal, sobretudo, metais, nomeadamente a prata e a cobre. Quem são estas companhias? Os primeiros representantes destas casas que chegaram a Portugal, ainda antes de 1500, eram de Nuremberg, sobretudo os Holzschuhe e os Hirschvogel. Só que nestes casos não sabemos que criaram uma feitoria posteriormente. Juntaram-se a estas 2 casas também os representantes dos Imhoff. As companhias de Augsburgo vieram a partir de 1503. Foram os Welser, que tinham uma companhia juntamente com os Völlin de Memmingen, os muito conhecidos Fugger, Höchstädter e os Rehlinger, os Herbert e também os Rehm. Também no caso dos Gossenbrot e os Baumgartner, só sabemos que havia alguns representantes deles na capital portuguesa, mas não sabemos se de facto estabeleceram uma feitoria ali. Quem fundou a primeira feitoria em Lisboa foi a casa dos Welser, ou Welser Völlin, e foi uma personagem que se chama Lucas Rehm, que escreveu no seu diário que tinha comprado uma casa em Lisboa que servia para feitoria. Esse diário de Lucas Rehm é uma das fontes assim, mais importantes que nós temos então sobre a história das relações dos mercadores da Alta Alemanha em Portugal, no início do século XVI. Onde estabeleceram, também não sabemos bem, muito provavelmente nesta rua, na famosa Rua Nova dos Mercadores, ou então em 2 outras ruas onde também eram estabelecidos muitos mercadores, a Rua Nova dos Ferros e a Rua Nova del Rei. No início do século XVI, algumas empresas da Alta Alemanha queriam participar nas viagens dos portugueses à Índia para comprar pimenta. Isso aconteceu em 1505, 1506.
Assim, quer dizer, antes haviam pedido também Maximiliano uma carta de recomendação dirigida ao Venturoso. Houve, nesta altura, também alguma dificuldade de poder transportar prata pelos Países Baixos. E uma condição para participar neste investimento em 3 navios da frota de Dom Francisco de Almeida era que uma parte, a metade, tinha de ser pago em prata. Agora, na altura era proibido então transportar prata pelos Países Baixos. O que é que fizeram? Então dirigiram-se também ao imperador Maximiliano, que então para ele influenciar o seu filho, que era regente nos Países Baixos, para então, permitir então o transporte de prata para exportar depois para Lisboa. Parece ter funcionado, porque vimos então no ano seguinte os alemães a participar nesta campanha, nesta expedição dos portugueses à Índia. Quem participou foram, sobretudo, os Welser-Föhling, que investiram 20.000 cruzados, os Fugger e os Höchstädter 4.000, os Gossenbrot participaram com 3.000 e as duas casas participantes de Nuremberg, o Gemhoff e Hirschvogel, participaram com 3.000 cruzados e 2.000 cruzados respectivamente. Eles fizeram um consórcio com os mercadores italianos, que no total investiram também 29.400 cruzados. Então, esse investimento total superava os 65.000 cruzados. Eles armaram 3 navios desta frota, a Leonardo, a São Rafael e a São Jerônimo. E em todos estes barcos encontramos agentes alemães que também deixaram testemunho deste acontecimento. O intermediário também nessa principal fase de investimento também era o já citado Konrad Peutinger. Porquê? Porque não era só o conselheiro do imperador, mas também era sócio da companhia dos Welser-Föhling e ainda por cima genro do dono, Konrad Welser. Portanto, eu também tinha um interesse pessoal então, nestes assuntos. O Lucas Riem escreveu no seu diário que o lucro deste investimento tinha sido por volta de 150%, que é bastante, não é? E isso apesar de alguns atritos depois desta viagem. Porque, entretanto, Dom Manuel I, antes da volta desta frota, tinha monopolizado o comércio da pimenta. E agora, quando esta frota chegou e as mercadorias estiveram na Casa da Índia, ele recusou-se então a dar aos alemães o que é que tinham direito. E isso tudo então causou imensos atritos então, entre os representantes, entre os feitores alemães e a coroa portuguesa. Lucas Riem descreve isso no seu diário, que disse que já está farto então negociar com este rei, que só lhe traz trabalho inútil e supérfluo, e que desejava então o mais rapidamente possível então voltar para a Alemanha. Pode ter sido por isso que também não houve só mais uma vez um investimento direto então de alemães em campanhas nas frotas portuguesas ainda, que era logo no ano seguinte, em 1507, mas neste investiram apenas os Welser e os Imhoff. Esse investimento então acabou num fracasso, porque
2 dos 3 barcos afundaram-se já na ida. Depois tinham de comprar então espaço então para as suas mercadorias. Portanto, não ficaram com grandes dívidas com isso, mas também não ganharam nada. Pior, neste sentido, não investir mais assim nas frotas da Índia, foi a atitude de Dom Manuel, que de facto então tinha causado tanto atrito. Vou citar Lucas Rey no seu diário, no qual vimos que também os dois lados tinham interesse, não é, para ficar amigáveis, não é, para dizer assim. Ele escreve: no dia 5 de dezembro desloquei-me a Almarim e Santarém, onde o rei de Portugal costumava estar com a corte. Variadíssimos negócios tive de ir resolver, litígios e outros assuntos. Permaneci então na corte em ambos os sítios, ora aqui, ora acolá, e encontrei um rei extremamente clemente e generoso, tanto que tinha de estar na sua companhia a maior parte do tempo e todos os dias. Às tardes está sempre sozinho com a rainha. Convocou-me muitas vezes para os conselhos, mostrando-me um enorme afeto. Portanto, vemos que aqui as coisas já tinham mudado, já se deram bem. Como já disse, Dom Manuel também tinha todo o interesse de não zangar então os mercadores alemães, porque ele sabia da enorme importância destas firmas alemãs no âmbito da sua política expansionista. E desde logo tinha favorecido os mercadores alemães. São os privilégios de Dom Manuel que documentam bem isso. Não é? São, no total, 5 privilégios que formam um conjunto, o denominado privilégio dos alemães. Não é? São privilégios concedidos entre 1503 e 1511. O mais completo é certamente o de 1509. Porquê? Porque na fase quando os atritos entre o rei e os feitores alemães em Lisboa tiveram mesmo o apogeu, então Dom Manuel queria mostrar que está de boa vontade assim, para continuar a negociar com eles. Vamos olhar aqui para as coisas mais importantes destes privilégios. Esse privilégio dos alemães valia, em princípio, para todas as empresas e mercadores alemães que estivessem dispostos a investir em Portugal o mínimo de 10 mil cruzados. Diz logo no primeiro texto de 1503 que vale para todos os súbditos do nosso primo, o imperador Maximiliano. Aqui também vemos que mesmo nisso ele estava incluído. Agora, de facto, quase ninguém tinha esta soma para investir. Portanto, de facto, esses privilégios valiam para as grandes empresas do sul da Alemanha, para as empresas da Alta Alemanha. Os privilegiados encontravam-se isentos de pagar tributos e impostos pela prata que trariam. Prata, vamos lá, se tinha um papel fundamental aqui nos planos comerciais. Em relação a outros produtos importados, como cobre e latão, pagavam apenas a dízima. Tinham o direito de assentar casa dentro e fora dos muros de Lisboa para armazenar mercadorias. Os agentes alemães deveriam ser preferencialmente despachados nas alfândegas e na Casa da Moeda pelos funcionários reais. Os representantes das firmas privilegiadas podiam andar armados dia e noite, desde que, é curioso, os quais servidores não serão espanhóis. Tinham um juiz próprio para os seus assuntos, já desde 1504, e ainda um notário, que era o tal Valentim Fernandes.
Os mercadores que investissem na construção naval em Portugal deviam receber privilégios ainda alargados. Bem, estes privilégios dos alemães eram cobiçados praticamente por todos os mercadores estantes em Lisboa. E devo dizer, até a própria Liga Hanseática, que também fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, só os recebeu em 1517. Houve duas historiadoras que destacaram então a importância destes privilégios. Uma delas era Virginia Raum, a outra uma aluna dela, a Maria Valentina Cota do Amaral, e passo a citar essa última. Sem dúvida, estes privilégios são os mais importantes a serem concedidos nos séculos XV e XVI por reis portugueses a mercadores estrangeiros. São os únicos privilégios que conhecemos que se referem diretamente ao comércio de especiaria, em geral, e ao da pimenta, em especial. Mas o grande privilégio dos alemães, aquele que despertava o interesse dos outros mercadores, era o de poderem ir comerciar in loco na Índia. Portanto, fica aqui a questão do porquê. Porque são os alemães tão favorecidos então por Dom Manuel I? Bem, o rei português percebia muito rapidamente que essas grandes casas comerciais da Alta Alemanha podiam desempenhar um papel fundamental nos seus planos económicos em relação à expansão. Porquê? Porque, ao contrário de outros mercadores estrangeiros estabelecidos em Lisboa, podiam fornecer produtos que os portugueses necessitaram imensamente para fazer as trocas comerciais no ultramar, sobretudo no espaço índico. E isso eram dois metais, prata e cobre. Não é? Houve uma historiadora que uma vez pôs isso numa fórmula muito sucinta, dizendo que sem cobre e prata, nada de especiarias. E assim, como então, esses dois metais eram imprescindíveis então, para continuar então, os negócios no ultramar, então os alemães tinham então, essa importância enorme para a coroa portuguesa, sobretudo nas primeiras 2 décadas do século XVI. Novos estudos mostram, em relação à prata, que nas primeiras 2 décadas do século XVI, mais do que 2/3 de toda a produção de prata da Europa Central fez o caminho para a Índia via Lisboa. E em relação ao cobre, segundo o Vitorino Magalhães Godinho, foram importados em Portugal, no reinado de Dom Manuel I, anualmente cerca de 10.000 quintais de cobre por intermédio da feitoria de Flandres. Esse cobre era sobretudo do Setúbal, não é? E eles tiraram esse cobre das minas que tinham na Hungria, sobretudo desta mina de Neusul, hoje é Banska Bystrica, é uma cidade na Eslováquia, mas na altura era a Hungria. E esse cobre então foi transportado geralmente então, pelo rio Vistula para Gdansk e fez o caminho então de Gdansk, ou Danzig, da atual Polónia, para Antuérpia. E daí foi transportado então para Lisboa. E temos de destacar também a importância de Antuérpia, onde então se fizeram muitos negócios inicialmente já entre a coroa portuguesa e os mercadores banqueiros alemães. Importante era o eixo
o eixo marítimo entre Antuérpia e Lisboa. Houve, nesta altura, duas frotas seminais. Desculpe, tenho aqui, eu acho que é falso. Portanto, houve um transporte muito regular então, entre Lisboa e Antuérpia, onde se então, transportavam os metais de Antuérpia para Lisboa e depois os produtos que interessavam os alemães estabelecidos em Lisboa. O que é que isso era? Eram sobretudo especiarias, principalmente pimenta, açúcar e mais tarde também algumas pedras preciosas que ganharam nos planos económicos de algumas empresas alemãs. No entanto, vemos o que se refere a Lisboa, uma certa estagnação do comércio entre os mercadores bancários alemães, com a coroa portuguesa, que começou em finais da segunda década de 500. Isso tem várias razões. Isso tinha sobretudo a ver com a decisão de Dom Manuel I, por volta de 1515, vender a maior parte das suas especiarias em Antuérpia, onde tinha o melhor mercado. Isso, pouco a pouco, então, fez Lisboa a ser não tão interessante como era antigamente, porque agora podia-se bem fazer quase todos os negócios em Antuérpia. Então, os negócios de metais já se fez antes ali. Também tem a ver com o desinteresse crescente de Jacob Fugger de adquirir pimenta em troca para o seu cobre. Ele agora queria ser cada vez mais pago em dinheiro. Os testemunhos são dos altos funcionários da feitoria de Antuérpia, Tomé Lopes e Rui Fernandes de Almada, que então tinha uma rica correspondência com Dom Manuel I, por isso somos relativamente bem informados então sobre estes desenvolvimentos também em relação aos Fugger. Outra razão assim, para a estagnação do comércio alemão em Lisboa foi a eleição de Carlos V, que atraiu depois as grandes firmas alemãs a participar nas empresas marítimas espanholas e a simultânea ascensão de Sevilha, como o novo grande porto para ultramarinho. Resultado, muitos agentes alemães que antigamente trabalharam em Lisboa mudaram-se depois para Sevilha. Agora, para terminar aqui, mais uma citação de António Henrique de Oliveira Marques, que associa a estagnação do comércio praticado pelas empresas alemãs em Portugal, precisamente com a morte de Dom Manuel I. Passo a citar. A grande época do comércio entre a Alemanha e Portugal, no século XVI, terminou com a morte do Venturoso. Durante o seu reinado, indiscutível proteção haviam recebido os mercadores germânicos que se dedicavam ao tráfico mercantil em terras portuguesas. A este respeito, e de veraz curioso e significativo o comentário da Crónica da cidade de Augsburgo. A quando da morte de Dom Manuel, foi um grande comerciante e fez mesmo negócios com os mercadores alemães, mas na maioria das vezes não mantinha as compras como tinha prometido. Então, gostava de ficar por aqui. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, caro amigo professor Jürgen Pohl. Foi um privilégio nós termos assistido ao vivo ou pela internet aqui no nosso palácio esta brilhante conferência, que mostra como há 500 anos Lisboa e a Alemanha
Portugal no seu conjunto, mas em particular a Lisboa, estavam tão bem relacionadas e havia uma ligação política tão forte entre os dois monarcas, o monarca Dom Manuel e o seu primo Maximiliano I. De facto, essa proximidade é muito de relevar e, de facto, essa ideia que é curiosa e que esteve latente antes do rei Dom Manuel ter subido ao trono, do imperador Maximiliano ainda ter chegado a pretender ser rei de Portugal, o que, de facto, ficou um pouco latente e ele, como imperador que era, tinha sempre uma pouca noção que era, de facto, superior, e o Dom Manuel pensa-se que, de facto, é uma das hipóteses que ele nunca se chamou imperador da Índia, ou imperador. Dom Manuel queria, e havia vários indivíduos, nomeadamente o Francisco de Almeida, que assumiram a noção de que Dom Manuel devia ser imperador, mas ele nunca quis concorrer com o seu primo Maximiliano e por isso nunca se chamou, e daí que só se tivesse essa titulatura que pela primeira vez dirigiu ao seu primo. Eu devo lembrar-vos que agora vamos ter no próximo dia 29 um contraponto dos mercadores e das relações privilegiadas dos portugueses e do Dom Manuel com os alemães e em particular Maximiliano e os seus mercadores, ou os mercadores alemães, genericamente falando, que é precisamente no dia 29, não se esqueçam, com a nossa amiga a professora Montechatel Alessandrini, que nos vai falar, fazer o contraponto contra o outro grande poder económico e político e religioso que havia na Europa, que era a Itália, que também não se chamava Itália, que eram vários estados italianos, e sobretudo com, digamos, um outro contraponto do poder, que era o do Maximiliano, que era neste caso o Papa, primeiro Júlio II, depois Leão X, que, portanto, as relações privilegiadas que o Dom Manuel mantinha, quer com o Maximiliano, quer com os Papas, precisamente como os grandes centros da cristandade. E eu lembraria apenas que, de facto, quando o Duarte Galvão, o grande ideólogo do Dom Manuel, vai planear a sua cruzada com Maximiliano em 1505, o Duarte Galvão vai falar primeiro com o Maximiliano e depois vai falar com o Papa Júlio II, que é particularmente interessante de apurar. E tudo isso é em 1505, no ano em que, precisamente, Valentim Fernandes envia uma carta a Conrad Poitinger, o conselheiro do imperador, com informações preciosas sobre a ida do Dom Francisco de Almeida para a Índia, como primeiro vice-rei do Estado da Índia, que o meu grande amigo Francisco Joaquim Candeias Silva também tratou e que aborda estes assuntos, nomeadamente o financiamento da Armada de Dom Francisco de Almeida, portanto uma obra de referência, com a qual, como já disse na sessão anterior, estou a planear um trabalho intenso sobre os itinerários do rei Dom Manuel, tal como este rei Dom Manuel também, e aqui referi na minha conferência, pode-se ver agora visualmente com um retrato que tem passado despercebido, que o meu amigo aqui presente também, o professor Rafael Moreira, vai abordar no dia 28 de novembro, no Mosteiro dos Jerónimos. Portanto, convido-vos a todos que, de por cima, são 2 dias seguidos, para abordarmos o Dom Manuel, para abordar uma nova imagem do Dom Manuel que tem passado despercebido, que o professor Rafael Moreira descobriu no Mosteiro dos Jerónimos, no dia 28 de novembro, às 18 horas, e depois, no dia seguinte, 29, vermos aqui o que a nossa amiga, a professora Montechatel, tem para nos comunicar sobre as relações que o Dom Manuel mantinha com a Itália. Portanto, digamos que são tudo bons programas culturais para mantermos vivo este nosso interesse pela história e termos uma noção de como estas relações há 500 anos eram tão fortes e hoje continuam a ser de outra maneira, mas, portanto, mostrar como a raiz de tudo isto está na modernidade do início do século XVI, com o nosso rei Dom Manuel, que privilegiava Lisboa, na medida em que, de facto, Portugal tinha um centro, Lisboa, a Alemanha não tinha assim um centro tão definido como Lisboa e a Itália tinha vários centros, obviamente, para o lado de Roma, onde estava o Papa. Portanto, Lisboa foi sempre o centro do poder político português ultramarino e na Europa, e, portanto, com relações com todos esses campos. Portanto, aí que seja um período particularmente feliz de aprofundar. Hoje foi a Alemanha, no dia 29 será a Itália, e, portanto, assim nós aqui na Câmara Municipal, através do Gabinete dos Estudos Alcipenenses, estamos a divulgar
esta ação do Dom Manuel. E obviamente que seria oportuno, certamente, dar-vos palavra para também, obviamente, divulgarem e por fazerem perguntas ao professor Jürgen sobre o que acham sobre, ou queiram saber mais sobre as relações do Dom Manuel com os alemães. Certamente, são temas bastante especializados, como é fácil de entender, porque ouvimos tantos dados económicos sobre esses banqueiros privilegiados e as relações, os altos e os baixos. Eu também, tal como fiz na última sessão, lancei um repto à professora Nechatela para que traduza, nomeadamente, os relatórios de italianos, como o Camacer, de 1504, e não posso deixar de continuar a dar o repto também ao professor Jürgen, para que continue a promover a tradução do alemão, nomeadamente, que eu não sei se estão traduzidas, penso que não, essas cartas de Maximiliano, de 1510, e tal como esse diário, que não sei se está totalmente traduzido do Rema, que me falou, mas que, sobretudo, o italiano, os portugueses mais ou menos ainda vão compreendendo. Agora, o alemão, de facto, é muito mais difícil, poucos têm o privilégio de saber alemão, enquanto que o italiano, como língua latina, sempre se vai conseguindo entender, e há mais trabalhos até sobre os italianos que sobre os alemães, e daí que deixo-lhe o repto de continuar a traduzir, e espero que essas cartas possam ser mais divulgadas, porque bem merecem. Uma questão. Sim, sim. Eu gostaria de, em primeiro lugar, felicitar o orador por tão expressiva e magnífica mesmo comunicação que aqui nos trouxe. Mostra um conhecimento perfeito, além do domínio da língua. Comecei logo por apreciar isso. Isso é às vezes. Portanto, fico feliz e muito obrigado pelo convite que fizeram e o prazer de estar aqui. Bom, há muitas pontas por onde se podia pegar de tão rica foi a comunicação. Mas estava aqui a pensar com os meus botões numa relação que poderá ter existido, portanto, entre o Imperador e Dom Manuel, obviamente, que está pelo meio, e Dom Francisco de Almeida. É que começaria logo por dizer que no casamento do Imperador pai com a Dona Leonor, quem esteve presente, quem foi daqui mandatado, embaixador para esse casamento, foi o pai de Dom Francisco de Almeida, Dom Lobo de Almeida, na Alemanha. Depois, pensar na viagem de 1505, uma das maiores armadas que saiu de Lisboa para a Índia, vão, como se citou muito bem, diversas naus, caravelas, eram naus, creio que eram naus, numa das quais ia Dom Francisco de Almeida. Os alemães ofereceram a Dom Francisco de Almeida, digamos que, não digo o comando, mas o privilégio de ir nela, que era São Jerónimo, devia ser uma das maiores. Portanto, é São Jerónimo, creio que é a Leonardo, e uma outra, São Rafael, exatamente. De maneira que, e depois, toda aquela, aqueles alemães que iam lá, designadamente os bombardeiros. É interessante, os bombardeiros eram praticamente todos ou alemães ou dos Países Baixos. Portanto, a formação era toda gente que vinha daí. De maneira que isto leva-me a pensar que quando Dom Francisco de Almeida, da Índia, dá, digamos, a sugestão, a recomendação mesmo, que Dom Manuel se pudesse tornar imperador, será que ele não tinha por trás disso tudo o pensamento que vinha desde o pai, embora, naturalmente, não saberia como é que Dom Manuel reagiria, porque, de facto, como disse muito bem, poderia chocar
que Dom Manuel, que, digamos, na Europa não tinha a pretensão de ser outro Maximiliano, pudesse ter pensado, bom, a sugestão é muito boa, mas deixa cá ficar por aqui e vamos ver o que é que isto dá. Bom, isto são apenas, digamos, corrente a cálamo à flor de tudo isto, considerações que deixo para a mesa. Muito bem. Primeiro quero agradecer essas ricas informações, sobre os casamentos e a participação então, de família Almeida, também não sabia. São de facto então anãos em que vão três agentes comerciais, devia dizer 2 agentes comerciais alemães, mais outro, mas que era ao serviço da coroa portuguesa, que era Hans Meyer, na Sala Pedro. E sabemos... Que vai na Armada. Exatamente. Então foi... chamava-se o escrivão da feitoria. Não é? Então ele deve ter feito uma espécie de relato de bordo. Não é? E então isso é publicado, e outra vez estamos em Valentim Fernandes, então é publicado no muito interessante e famoso Códice, né? Valentim Fernandes, ou antigamente chamava-se o Manuscrito Valentim Fernandes, né? Como então o relato de Hans Meyer. Os outros 2 são de facto então agentes alemães, mas só sabemos o nome de um, que é Balthasar Sprenger, que acompanhou então a Leonarda no serviço dos Welser. Ele disse isso mesmo, ele publicou essa experiência. Portanto, temos aqui uma segunda fonte muito importante então, sobre esta empresa marítima, né, que levou então não só portugueses, mas também alemães e italianos então, para a Índia. O terceiro relato é de um fragmento e não sabemos se foi escrito por Ulrich Imhoff, de Nuremberg. Esse, de facto, então esteve presente, mas não sabemos se ele é o autor desse texto, que também é muito interessante e revela muitas coisas, muitos pormenores que os outros não contêm. Portanto, temos aqui 3 relatos muito importantes que iluminam então essa empresa de 1505 e 1506. Interessante também, e obrigado por isso, de mencionar os bombardeiros que participaram então nas empresas marítimas portuguesas e de facto são muitos alemães e flamengos. Quase todos. E por vezes é muito difícil de saber bem a nacionalidade através dos documentos que nós encontramos, por exemplo, no Arquivo Nacional de Togo. Porque às vezes eles trocam, fazem dos flamengos alemães e vice-versa. Né? E já pelos próprios nomes vemos muito claramente quando alguém vem de Flandres. Né? Quando é Fanda qualquer coisa, normalmente é de Flandres e não é alemão. Não é? E noutros casos sabemos de facto que são alemães que são vendidos por flamengos, mas que de facto então vieram do Sacro Império. Portanto, isso de facto é de destacar aqui então essas grandes quantidades de bombardeiros alemães e flamengos que participaram então nestas empresas marítimas. Desde o início, já na primeira frota de Vasco da Gama, encontramos alguns flamengos e alemães e o número cresceu então com as próximas frotas. Agora não sei se me esqueci de alguma coisa. A relação de Andrés Dura com Portugal. A relação? A relação que tem... Ok. Sabemos que Andrés Dura o grande fascínio então, pelo exótico e então encontramos isso em várias obras dele, não só naquela já citada do Rinoceronte.
Também interessou-se no exótico relativamente às pessoas, também conhecido então esta imagem de uma escrava que ele encontrou durante a sua, uma escrava africana que encontrou na feitoria portuguesa em Antuérpia, e aí então vemos um grande contacto da Afrastura de facto com portugueses, que é aí, na sua viagem para os Países Baixos, por volta de 1520. E encontrou-se várias vezes então com o João Brandão, que na altura era feitor, fez também um retrato dele, e eles trocaram. É inacreditável a quantidade de produtos que eles trocaram, de pinturas, de desenhos que ele fez, recebendo em troca papagaios, açúcar, entre outras coisas. Portanto, de facto, há aqui uma ligação bastante amigável então, com o pessoal ali da feitoria portuguesa em Antuérpia. Devia-se dizer ainda feitoria de Flandres, porque de facto não é bem Flandres, mas Flandres na altura também é tudo, não é? É um sinónimo também para os Países Baixos, portanto também podemos... Quando falamos da feitoria de Flandres, também nos referir a Antuérpia e não só a Bruges. Então, eu também, muito obrigada, eu gostei imenso da sua Obrigado. explicação. Eu tinha uma pergunta. Referiu que desde 1503 para diante foram enviadas várias embaixadas de Dom Manuel a Maximiliano. Sabe me dizer onde que posso encontrar mais informações sobre essas embaixadas? Porque são embaixadas de que tipo? Porque normalmente eram enviados também animais, não é? E é como eu encontrei vários desenhos, pinturas e iconografia, várias obras, muitos animais americanos. Eu queria ver se tinha uma correspondência com as embaixadas que foram enviadas pelo Dom Manuel. Essa de 1503, de Jan van Riet, e de outras embaixadas de Maximiliano em direção para Lisboa, é isso? Não, ao contrário. Do Manuel. Ok. Bem, essa Duarte Galvão na corte imperial, agora não me recordo. 1505. Sim, 1505, agora não me recordo onde encontrar isto. É o João de Barros que diz. É? Ok. Mas eu não sei essa referências aos produtos e às coisas, isso não. Ele foi só diplomático, o Duarte Galvão, mas acho que o Jürgen referiu outros embaixadores. O Duarte Galvão era secretário também. Era secretário, mas foi uma embaixada especial por causa da cruzada. Sim. Mas agora o Jürgen referiu outros embaixadores. Tomé Lopes, sobretudo Tomé Lopes, que esteve então 3 vezes na corte imperial. O último documento encontra-se publicado em São Pancampo Freira, notícias sobre... Exatamente. Mas está em português ou não? É em português. Ok. É uma obra já bastante antiga, de 1920 para aí, não é? Está no Arquivo Histórico Português. Exato. Arquivo Histórico Português. Arquivo Histórico Português, sim. Sim. Aí há alguma correspondência então, entre Tomé Lopes e outros feitores ou altos representantes da feitoria da Antuérpia com Dom Manuel I. Aí vai encontrar várias coisas, mas nem tudo então, é relacionado então, com Maximiliano. Não é? As outras, aqui de 1509 e 1511, isso vai ser um bocado mais complicado para si se não fala alemão, porque isso está na Áustria. Isso também são coisas que estão na Biblioteca Nacional de Viena ou então no Haushof Staatsarchiv em Viena. Se quer ir mesmo a fonte, então pode ser um bocado complicado. Se quer só algumas informações, então há publicações aqui que também revelam talvez alguns pormenores. Tal diz também aqui no meu livro, também algumas informações adicionais. Obrigada. Mas não há dúvida de que, continuando
sua sugestão, que eu já disse, e o Jürgen tem uma grande responsabilidade para promover a cultura alemã em Portugal, traduzir para português as cartas do Maximiliano a essas perguntas, porque nós, Alguma coisa também já fiz. Alguma coisa já tem feito. Essa do Remo não está toda alguns publicada. trechos podem encontrar neste e-book de acesso livre. Sim, o e-book encontrou essa por o seu nome. Sim, basta o meu nome e o título, Os Mercadores Bancários Alemães. E a expansão portuguesa no reinado de Dom I. Se não chega logo aí, pode ir também pela página do CHAM, não é? Onde eu trabalho. E encontra facilmente sim, nas publicações, depois há coleções e depois e-books. Portanto, 3 vezes clique e em princípio está lá. Alguma questão que se coloca, de facto é um tema riquíssimo e de facto não é porque é a parte política e a parte económica. A parte económica é muito precisa e essas relações políticas foram realmente muitíssimo interessantes, porque de facto quer o Dom João II, quer o Dom Manuel tinham sempre uma grande aproximação. E depois, pelo meio, havia as relações com os castelhanos, não é? Portanto, com os reis católicos e o Dom Manuel, de facto, teve um interesse muito grande com os reis católicos, daí que tenho casado com as filhas, 2 filhas dos reis católicos, mas depois acabou por casar com a Dona Leonor, que era para o filho. Mas isso, de facto, é um aspecto da política do Dom Manuel que causou grandes atritos, mas não há dúvida de que se privilegiar mais os alemães que os italianos é que é um pouco estranho, porque o Dom Manuel também tinha umas grandes relações com os italianos, não era o Marchionni, que a nossa Nutchatella nos vai falar, e são mais conhecidos até, de certa forma, apesar desses grandes banqueiros dar a prata que o Dom Manuel precisava, mas os mercadores italianos muitas vezes eram mais numerosos e talvez mais ativos do que, quer dizer, o fundamento da prata era o essencial, mas os italianos, como vamos a ouvir no dia 29 vai ser o contraponto aliciante, porque depois há essa ideia toda do expansionismo cristão, das ideias de cruzada, quer com Maximiliano, quer com o Papa, e daí que eu tenho posto essa relação do Duarte Galvão, que é uma figura-chave no reinado de Dom Manuel, que ligou, ao fim e ao cabo, a corte de Maximiliano com o Papa. Isso não deu nada, não é? Como depois as outras ideias de cruzada não deram nada. Mas, de qualquer maneira, é o espírito da época, essa ideia da expansão da fé e do negócio, que era o que mais interessava, porque a fé, de facto, acabou por não ser ainda nessa altura muito expandida, foi mais um negócio que outra coisa. Essas relações entre os mercadores alemães que estiveram aqui, nessa altura não se chamavam alemães, mas que estiveram aqui, eles depois estabeleceram-se em Portugal, tiveram aqui família, houve depois descendência que ficasse? Há um caso que é um verdadeiro escândalo sobre o feitor do Zimhof. Quando eles vieram cá, vinham sozinhos, não levaram a família. Mas há aqui um caso na casa do Zimhof que o feitor abusava em todos os aspectos da sua vida. Então ele deixou aqui várias crianças. Isso trouxe também alguns processos jurídicos. Também tinha um caso com uma freira de Santarém, que custou caro, depois também foi afastado. E, de facto, então, deixaram alguns filhos, mas não com as mulheres que trouxeram para Portugal. Aliás, devo dizer que Lisboa não era assim muito simpático para os alemães, porque por causa do clima, então havia terremotos, havia sobretudo imensos surtos da peste, e houve vários feitores que se queria recusar então trabalhar aqui no extremo sudoeste da Europa. E outros, então, como essa, então, gozaram a vida, não é? E gostavam de ficar. Eles aguentaram as terríveis condições de fazerem essas viagens de barco. Não percebi, desculpe.
No entanto, eles aguentaram fazer as viagens de barco, onde as condições de vida e de clima e tudo mais vão ter sido terríveis. Sim, mas estes que estiveram cá estabelecidos em Lisboa normalmente não foram utilizados diretamente assim nas viagens. Para isso vinham outros representantes, não é? Agentes comerciais, para os chamar assim. Inicialmente, vemos aqui feitores alemães a trabalhar alguns anos em Portugal. Mas depois, sobretudo, à volta de outros escândalos, quando lá na Alemanha perceberam que há pessoas a abusar, então o estatuto de ser um bocado escondido cá, então reduziram normalmente os contratos, geralmente assim para 3 anos. Obrigada. Não sei se há mais alguma pergunta e já estamos aqui com um bocadinho de diálogo, mas continuaremos sempre nestas próximas sessões, sempre aqui a acompanhar. E foi um grande prazer estar aqui convosco, aqui no nosso gabinete, no nosso palácio do Bom Sejour, e venham sempre aqui ao nosso Centro de Estudos de Lisboa. E Lisboa é um mundo, como eu disse e continuo a dizer, Lisboa é um mundo e relaciona-se com, nomeadamente, estas partes da Europa com as quais hoje continuamos a viver. E eu acho que é muito interessante fazer uma retrospectiva de há 500 anos, não é? No aspecto económico, político, artístico e outros, na Itália, etc. Portanto, todas estas relações são riquíssimas e estas conferências demonstram isso precisamente como um homem que fazia de Lisboa o centro do mundo, como eu também gosto de dizer, e que muitas vezes passava em Almeri, onde os alemães tinham de ir ter com ele para negociar e para tratar, porque ele, precisamente a fugir da peste, muitas vezes estava em Almeri, como vamos ver no estudo que eu e o meu amigo André Silva estamos a preparar sobre os itinerários do Dom Manuel, que era um homem que só não estava em Lisboa quando não podia, ou quando ia passar férias a Almeri ou Sintra, ou Évora também. Mas vamos continuar a ver esses estudos. Portanto, uma figura fascinante como é o Dom Manuel. E não se esqueçam também de ir ver o retrato dele no dia 28 às 6 horas no Mosteiro de Jerónimos. Vale a pena, uma surpresa. Eu já divulguei essa surpresa, mas aprofundadamente. O professor Rafael Moreira vai tratar desse assunto que eu acho que é fascinante e que convido-vos, em nome dele, a que participem nessa iniciativa. E pronto, eu penso que por hoje chegamos a este